Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos nos pôr de pé, irmãos, para a gente fazer a leitura, que hoje está em Colossenses, capítulo de número 2. Colossenses, capítulo de número 2. Colossenses, capítulo de número 2. Nós temos a sua versão, a minha versão, nós também temos uma versão ali no Data Show. Talvez esteja um pouquinho diferente da sua, mas vamos ler aquela que todo mundo pode ver. Está lá, diz assim: porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente, e me alegro em ver como estão vivendo em ordem, e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Pode deixar sua Bíblia aberta nesse versículo, pedir para o Marcelo deixar ali também no Data Show. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer e te louvar, Senhor, mais uma vez, porque tu nos concede a oportunidade de estarmos aqui, nessa que é a hora mais importante do dia, onde a gente se reúne em torno da tua palavra, para aprendermos um pouco mais daquilo que tu tens para nós, que a gente possa sair, Senhor, daqui diferente da forma que entramos, que possamos sair daqui, Senhor, edificados pela tua palavra. Fala conosco, tu tem a liberdade total para tratar conosco. É o que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Pode tomar seu assento aí. Irmãos, observem que Paulo, ele vai trazer algo que é muito familiar a todos nós. Ele está escrevendo uma carta à igreja de Colossos, portanto aos colossenses. Ele estava longe, aliás, ele e Barnabé abriram muitas igrejas, e depois de abertas essas igrejas, era impressionante o que acontecia, porque eles chegavam num lugar, eles ganhavam as pessoas para Jesus, formavam um grupo de pessoas, ensinavam alguém e colocavam na frente daquele trabalho e iam embora. Mas, apesar de estarem longe, porque a função deles, o chamado deles era do evangelístico, de ganhar almas para Cristo, então, eles mesmo de longe, Paulo ele mantinha esse contato com as igrejas. Hoje em dia seria muito fácil, porque nós temos dois fatores extremamente importantes, que é a locomoção e a comunicação. Hoje você está aqui, amanhã você pode estar a 20 mil quilômetros daqui, se você pegar um avião. Hoje você está aqui, mas se você sair do culto, se conectar à internet, você não só fala, como você vê as pessoas que estão em outros países, talvez do outro lado do mundo. Então, hoje existe essa facilidade. Na época não tinha nem a locomoção, nem a comunicação. Era muito difícil. E a comunicação, então, era feita com cartas. Isso que você tem aberto na sua mão é a carta de Paulo aos Colossenses. Quando a gente chega nesse versículo, a gente vai entender algo que é bem familiar nosso. Ele diz assim: embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente. Ele não está falando de espiritismo, nem de nada disso, nem de algo transcendental. O que ele está falando é a profunda ligação de amor que tinha entre eles. Não sei se você já teve a oportunidade de viajar e ficar longe da sua família alguns dias. Você pode estar aonde você estiver, você está ligado àqueles que você deixou profundamente. Era isso que Paulo queria dizer. Paulo diz assim: olha, eu não estou aí fisicamente, mas eu estou ligado com vocês, eu estou presente com vocês, eu oro com vocês, o meu desejo é o mesmo de vocês, e o que me liga a vocês é o amor. E ele vai destacar então nesse versículo aí duas coisas muito importantes. Então ele vai dizer que havia duas coisas que eram motivo de alegria para Paulo naquela igreja, naqueles irmãos. Então ele diz: me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo.
Então observe, quero destacar duas palavras-chave da alegria de Paulo no que diz respeito a essa igreja. A palavra ordem e a palavra fé. Então, duas coisas alegravam muito o coração de Paulo. A ordem e a fé. O que me chama a atenção nesse versículo é que Paulo coloca a fé e a ordem no mesmo patamar. E observem a sutileza que Paulo faz isso, porque obviamente Paulo escreveu inspirado pelo Espírito Santo, mas observem que a ordem vem antes da fé. E sempre que tem um princípio na Bíblia, é aquilo que a gente chama de princípio bíblico, quando a Bíblia cita um princípio, ela sempre vai seguir aquele princípio, porque a palavra não nega a si mesmo. Então, tudo aquilo que está e que surge na Bíblia Sagrada é um princípio bíblico, não importa o que aconteça em todo o resto da Bíblia, sempre que for falar daquele princípio será o mesmo. Então, o que nós temos aí é um princípio muito importante e talvez muito de nós se perca nesse princípio. Observem que a ordem está na frente da fé. Ambas, para Paulo, têm o mesmo peso. Então a gente entende que a fé que não tem ordem, ela é uma fé enfraquecida, é uma fé diluída, é uma fé muito fraca. Então, quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente percebe que na nossa vida é assim, quando algumas coisas, eu quero que você faça uma reflexão desde o início já dessa palavra, quando algumas coisas estão em desordem na nossa vida, a tendência é que essas coisas afetem a nossa fé com Deus, profundamente. Então, por exemplo, se você, não sei qual que é a tua realidade hoje, mas digamos que você brigou em casa, teve uma briga conjugal em casa. Então você está aqui, nesse momento, bloqueado. Por quê? Porque aquilo que está em desordem afeta diretamente a nossa fé. Quem entendeu isso? Amém? Então, fica aqui até o meu conselho. É bom vir para a igreja e acertar as coisas em casa antes de vir. Porque se não vem, já vem bloqueado. Isso é apenas um exemplo. E eu posso provar ele com 1 Timóteo 5,8, que diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. E é pior que o infiel. Observem, se alguém não tem cuidado da família e dos seus, ou seja, se existe uma desordem, negou a fé. E é pior que o infiel. Entenderam essa sequência? Por quê? Porque aquele princípio vai se repetir em toda a Bíblia, e aquele princípio, ele transcende, ele sai da palavra e tem que fazer valer na nossa vida. Então, se existe desordem em algumas coisas na nossa vida, a nossa fé será bloqueada. E nós não alcançamos aquilo que Deus tem para nós. Por quê? Porque existe uma desordem. É disso que Paulo está falando. Então, apesar das palavras serem distintas, ordem e fé, a gente observa que elas têm o mesmo peso. E em algum momento na nossa vida, porque isso, quando a gente aceita Jesus, não é assim. Eu vou explicar isso para vocês nessa noite. Quando a gente aceita Jesus, o que acontece é a fé. Porque é a fé, a salvação, ela vem pelo ouvir, ela vem pela fé em Cristo Jesus. Então, quando você se entrega ao Senhor, é pela fé em Cristo Jesus. É pela fé que Ele morreu, é pela fé que Ele ressuscitou, é pela fé que agora você alcança a salvação em Cristo Jesus. Fé. Mas quando você sai do altar, você precisa pôr em ordem as coisas. Para quê? Para que aquela fé inicial se mantenha. É igual quando a gente vem num culto como esse e a nossa fé é acrescentada. Você sente a presença de Deus, Deus fala com você, você sai daqui com a sua fé acrescentada. Porém, ao sair daqui, você tem que pôr em ordem as coisas que não estão em ordem, porque senão aquela fé morre. Aquela fé é negada. Quem entendeu isso daqui? Amém? Estão entendendo? Então, em algum momento do caminhar cristão, então, a ordem e a fé se juntam e fazem você, de fato, ser um cristão, um verdadeiro cristão. Quando existe esse equilíbrio
entre a fé em Cristo Jesus e a ordem. Então, às vezes você vê alguém que lá fora da igreja é de um jeito. Lá fora da igreja é terrível, né? E aí ele vem para cá. Então, ele aceita Jesus. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Deixar de ser terrível. Para quê? Para pôr em ordem aquilo que estava em desordem. Para que essa fé, então, possa produzir frutos. Junto com a ordem que foi instaurada na vida daquele cidadão. Porque senão não muda nada. Né? E é por aí que nós vamos. Então a gente tem que entender algumas coisas. A primeira coisa que você precisa entender, que não dá para você servir um Deus, você estar em desordem e servir um Deus que trabalha com ordem. Deus é organizado e trabalha debaixo de uma ordem. E a gente vê isso desde o primeiro, segundo, terceiro versículo da Bíblia Sagrada. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, desordem. A terra era sem forma e vazia, desordem. Então Deus vai organizar essa terra. Né? E aí nós temos a criação do mundo. Né? E observem, a criação, no 7º dia o Senhor descansou, foram 6 dias. 4 dias, Ele colocou em ordem o que era sem forma e vazia. Esse é o princípio de Deus, gente. Então no primeiro dia, o que o Senhor fez? A luz. O segundo dia, o firmamento. O terceiro dia, a terra. O quarto dia, os luzeiros. A lua e o sol. Colocada em ordem, observem essa sequência. Para que você entenda que você nunca vai ter, ou nunca vai chegar num sucesso absoluto na sua vida, se você não tiver esse entendimento. Então nos primeiros 4 dias, o que ele fez? Colocou em ordem a criação. O que ele fez, então, no 5º e no 6º dia? Ele deu vida àquilo que ele havia organizado. Então ele cria no 5º dia os peixes e as aves, e no 6º dia ele cria os animais e o homem. Então observem, 4 dias ele põe em ordem, 2 dias ele dá vida para aquilo que está em ordem. Observem esse princípio, Deus não te dará vida, Deus não investe, Deus não trabalha na desordem. Por que Deus não chegou no mundo que estava absolutamente em desordem, né? Completamente sem forma, vazia? E por que Deus não colocou vida? Porque Deus não faz isso. Então o que Deus faz? Primeiro eu vou organizar esse negócio. Eu preciso ter a ordem. Então depois da ordem estabelecida, Deus vai e coloca vida. É a mesma coisa na nossa vida, porque Deus trabalha, é um princípio, gente. Deus não trabalhará na sua vida se você estiver em desordem. Enquanto a desordem imperar na sua vida, na sua casa, onde quer que seja, no seu trabalho, e essa desordem estiver ligada a você, Deus não trabalha aí. E aí você pode se matar. Você pode se matar para tentar desenvolver uma fé que produza algo que você não vai conseguir. Porque é um princípio bíblico e Deus não nega a sua palavra. Deus não nega. Então a gente observa que desde o começo, o Senhor ele estabelece. O que eu entendo aqui é que Deus quer que a vontade dele, a vontade que está aqui, que é estabelecida por ele no céu, a ordem que existe no céu, debaixo da autoridade de Deus, seja a ordem que exista aqui. Para que Deus tenha a liberdade que existe no céu, nós precisamos ter a ordem aqui que existe no céu. Então quando os discípulos perguntaram, Jesus, nos ensina a orar, o que o Senhor disse? A oração do Pai Nosso. E no começo da oração do Pai Nosso, o que Jesus diz? Seja feita a tua, aonde? Então a nossa oração é, Senhor, que a ordem que existe no céu, exista na minha vida. Porque se não existir na minha vida, não tem o pão nosso. Se não existir na nossa vida, não tem o perdoai os vossos irmãos. Por quê? Porque está desorganizado. E onde está desorganizado, Deus não trabalha. E se Deus não trabalha, não tem fruto de arrependimento. Não tem mudança de vida. Existe o quê? Uma religiosidade.
que é o quê? Uma fé sem vida, que te move a vir à igreja, e você vem aqui e acha que o simples fato de sentar aí e ouvir a palavra já é o suficiente, quando na verdade não é. Não é, por quê, pastor? Não é. Porque os fariseus, os escribas eram doutores na Bíblia. E o que Jesus falou deles? Vocês são como sepulcros caiados, limpos e bonitos por fora e podres por dentro. Então, tem que haver a ordem para que o Espírito haja com poder e com vida. Agora, se Deus é um Deus de ordem, o culto tem que ser um culto de ordem. Por quê? Porque é o princípio bíblico. Então Paulo vai escrever aos Coríntios, em 1 Coríntios 14, 40, e ele vai dizer o seguinte: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. E ele está falando do quê? Do culto. Observem que Paulo estava falando, o contexto desse versículo é o seguinte: Paulo estava escrevendo para eles e dizendo: o culto de vocês está desorganizado. Talvez muito de vocês não concordaria com Paulo. Por quê? Porque Paulo falou assim: aí todo mundo fala em língua estranha. Não é para fazer isso. Aí algum de vocês, provavelmente, se vivesse na época, ia levantar e dizer assim: pô, mas Paulo está friozão, hein? Ó, Paulo não dá liberdade para o Espírito. É que o Espírito não trabalha na desorganização. Então Paulo está dizendo, quando um for falar em mistério, que haja interpretação. Se não houver interpretação, fale em línguas, você e Deus. Por quê? Porque, olha o entendimento de Paulo. Qual é a função da igreja na terra? Não é ganhar almas para o Senhor? Se eu pegar esse microfone aqui e começar a falar língua estranha, e de repente todos vocês começam a falar língua estranha, glória a Deus. É a comunicação, a língua dos anjos. Mas e se chega um não crente aqui? Vai dizer o quê? Ficaram tudo louco? É isso ou não é? Isso está na Bíblia, tá? Não é eu que estou falando. Então Paulo está falando assim: se você tiver profecia, profetize. Se você for falar em língua, fale. Se houver interpretação, ok. Se não houver, fale entre você e Deus. É isso que Paulo está falando. E aí, antes que vocês pensem que Paulo estava proibindo, Paulo não estava. Paulo escreveu no versículo 39, que vem antes desse 40 aí, ele diz assim: não proíba ninguém de falar em línguas, mas faça tudo decentemente e com ordem. Então, até o culto, ele segue uma regra. E aí é nessa linha que ele diz: faça tudo decentemente e com ordem. Vou repetir para você pegar a palavra-chave. Faça tudo decentemente e com ordem. Faça tudo. Então Paulo está falando do culto e de repente vem falar do quê? De tudo. Então Paulo está falando assim: não adianta você vir na igreja alinhado, bem arrumado, cheiroso, de banho tomado, sentar aí e fazer exatamente o que a palavra diz, se lá fora está em desordem. Porque você tem ordem aqui dentro, mas não tem lá fora. Então não existe uma conexão entre aquilo que você de fato é com aquilo que você é na igreja. Então existe uma desordem. Então o que acontece? Nada. Porque Deus não trabalha na desordem. Isso no culto. Quando a gente vai para o Velho Testamento, que Deus manda Moisés fazer o tabernáculo, quem fez a IBF aqui levanta a mão. Então, a gente observa o quê? Que Deus, ele explica para Moisés passo a passo do tabernáculo. Exatamente como que as peças tinham que ser feitas. Cada pá, tudo, aquilo, pegador, tudo tinha um padrão. Tudo era organizado. Deus é tão organizado que Deus falou para a tribo de Levi: vocês não terão herança na terra. Por quê? Porque eu serei a vossa herança. Para quê? Para que vocês cuidem das minhas coisas. Por quê? Deus designou uma tribo inteira, gente, só para manter organizado o tabernáculo. Dá para acreditar nisso? Por quê? Porque Deus é organizado. Então Deus trabalha debaixo de uma ordem. Quando a gente olha para Jesus, olha a sutileza. Para você entender o que eu estou falando, já eu vou aí apertar você sem te abraçar. Mas vai ouvindo. Quando a gente olha para Jesus, essa base que eu estou dando, quando a gente olha para Jesus,
a gente observa esse mesmo princípio na ressurreição. Observe o princípio simples. Jesus, ele ressuscitou. As mulheres viram, saíram correndo, avisaram os discípulos. Saiu Pedro e João correndo, chegaram lá. Quando entraram no túmulo, o que eles viram? Eles viram o lençol, onde o corpo ficava envolvido, no chão, amontoadinho. E eles viram o lenço, onde cobria a cabeça de Jesus, dobrado num cantinho à parte. Observe. Observe como a Bíblia é. O que isso significa? Isso é uma lição para nós. Primeiro que eu poderia tratar aqui a questão da volta de Jesus. Mas não vou tratar aqui, eu vou usar isso como um outro exemplo. Menos teológico e mais prático. Observem. Aquilo que estava no corpo de Jesus, que era o lençol, que eles enrolavam o corpo. Então o Senhor ficou de pé, o lençol caiu. Buf. Todo aquele caiu. E aquilo que estava na cabeça, ele pegou e dobrou. Colocou num canto. Por quê? Porque a cabeça é organizada. Diferentemente naquele momento do corpo. Por quê? Porque naquele momento a igreja estava nascendo. E a igreja é o corpo. Cristo é a cabeça. Então naquele momento Jesus estava saindo para fazer e para encontrar os discípulos, para que daí em diante eles começassem a organizar a sua igreja. Ou seja, dar forma à sua igreja. Mas a cabeça, que é ele, é organizado. Então ele vai e... Dá para acreditar nisso? Dá para acreditar que Jesus dobrou o lenço? Dobrou. Por quê? Porque existe ordem na cabeça. Existe ordem na cabeça. E isso é bíblico. Efésios 4,15 diz assim: cresçamos em tudo naquele que é o cabeça da igreja. O mesmo Paulo em Colossenses, aí mesmo nessa carta que você leu, que você está aberto, 1,18 diz: ele é a cabeça do corpo da igreja. Então, irmãos, observem como Deus, ele é um Deus de ordem. Aquele que comanda o universo tem ordem. Ele não trabalha onde tem desordem. Paulo, escrevendo a carta pastoral a Tito, no capítulo 1, versículo 5, ele diz assim: por esta causa, falando para Tito, te deixei em Creta. Para quê? Para que pusesses em ordem as coisas que restam. Paulo saiu de Creta e diz assim: mas não está legal, isso aqui tem que ficar mais bem organizado. Então Paulo escreve a Tito e diz: olha, eu te deixei em Creta para você pôr em ordem o que ainda não foi colocado. As coisas que restam pôr. Por quê? Porque Paulo sabia que a igreja de Creta ia acabar se não tivesse ordem. Então Paulo deixa Tito para pastorear e pôr em ordem as coisas para que a igreja siga avante. Porque igreja desorganizada não avança. Igreja que não tem ordem não avança. Então, por mais que você seja ou esteja debaixo de uma ordem, e já eu vou falar da ordem espiritual, que talvez você esteja pensando: bom, eu arrumo a minha cama todo dia, né? então sou bem organizado. Mas eu vou mais longe do que isso, né? Óbvio que eu vou mais longe do que isso. Mas observe então que por mais que você esteja debaixo de uma ordem, sempre há espaço para melhorar. Isso é progressivo, né? O escritor Salomão, escrevendo Provérbios 4,18, diz: porque a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Então há um estabelecimento, ela é progressiva. Agora observem, agora eu vou começar a entrar onde eu gostaria. Observem algumas coisas. Primeiro, essa ordem de Deus, ela só entra no nosso mundo se a gente participar. Se a gente não quiser participar, Deus não entra com essa ordem, porque você está debaixo do livre arbítrio. Então, pastor, como é que eu faço? Tá, entendi. Realmente Deus é isso,
já compreendi, entendi os exemplos, está tudo certo. Como é que eu faço para entrar nesse progresso, nesse processo, para poder trazer essa ordem para a minha vida? Primeira coisa, fazer uma autoavaliação. Você precisa se avaliar. Primeira coisa. Eu não sei com que frequência você faz isso. Tem gente que é assim, né? Ele nunca faz uma avaliação. Ele sempre está certo. O errado é todo mundo. Ele não. Ele está acima de tudo e de todos, né? Essa autoavaliação é extremamente importante. Então eu quero que você pegue a sua Bíblia para a gente ler aí 3 versículos em 1 Coríntios, capítulo 11. Abra aí, bem rapidinho. 1 Coríntios, capítulo de número 11. Quem é rápido de endereço aí? Versículo 27, 28 e 29. Só para a gente dar uma olhadinha. Tendo em vista que a gente não pode, na semana da ceia, a gente não falar nada a respeito disso. Quem achou diz amém? 1 Coríntios 11, 27. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Aí o 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como o pão e beba do cálice. 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para a sua própria condenação. Então observem aqui 2 palavras-chave. Primeiro, o comer o pão e beber o cálice indignamente. A palavra indignamente. E depois o examinar-se. Primeiro, a indignação na ceia. Primeiro você tem que entender o princípio básico da Santa Ceia, que vai estar montado aqui no domingo à noite. O princípio básico da Santa Ceia é celebrarmos a comunhão com Deus, porque através da sua morte Ele perdoou o nosso pecado. Logo, me aproximar daquilo que celebra a vitória do Senhor sobre o pecado em pecado, tem alguma coisa errada. Porque se eu venho aqui celebrar que eu fui perdoado, que os meus pecados foram perdoados, por esse Cristo que morreu e pagou um alto preço, eu estou aqui para celebrar a vitória dele sobre o pecado e a minha libertação, e eu estou em pecado, então eu deixo de ser abençoado para virar réu. Porque está aí, torna-se réu do corpo de Cristo. Réu do corpo de Cristo. E aí vem o quê? Vem o juízo. Então, aquilo que é para ser bênção, graça, vira juízo. Por quê? Porque não existe como você chegar desorganizado ou fora de ordem na presença daquele que tudo fez, conforme estava escrito, sem falhar uma só profecia. Então observem isso. Então a primeira coisa que você precisa saber, o que é beber indignamente, comer indignamente? É chegar a essa mesa em pecado deliberado. Porque você tem a tua natureza caída pecaminosa. Mas você sabe, você peca deliberadamente. E ainda tem a coragem de levar a mão, como se isso fosse te fazer algum bem, quando na verdade está transformando num réu. Isso é a primeira coisa. Então o que ele vai dizer? Para que isso não aconteça, examine-se o homem a si mesmo. Aí os crentes confundem. Os crentes chegam e dizem assim, eu estou em pecado, hoje eu não vou participar. Porque acha que se não participar, não vai entrar em juízo. Quem te falou isso? O que a Bíblia diz é, examine-se o homem a si mesmo e então coma. O que o Senhor está falando é uma imposição. Se examine, se arrume, põe a tua casa em ordem, põe a tua vida em ordem e coma. Não é simplesmente assim, do jeito que muitos crentes pensam. Não, eu não quero, porque, né? Não é isso. O examine-se e coma é uma intimação feita pelo cerimonial da ceia, porque o preço que ele pagou não te dá o direito de viver uma vida desorganizada, deliberada, pecando por prazer, e ainda querer dizer, não, se eu não pegar o cálice está tudo certo. Não está tudo certo. Por quê? Porque o que ele traz, o cálice é a consequência de uma vida em ordem. Quem entendeu isso? Agora, eu como pastor não estou aqui para ser o juiz se você vai beber ou não. Por quê? Porque isso é um autoexame. Observem,
Eu como pastor, estou aqui na mesa. De repente chega ninguém mais, ninguém menos do que Judas. Diz assim, eu vou beber. O que Jesus fez com ele? Porque se Jesus disse que aquele que mete a mão no prato comigo, esse me trairá, significa então que Judas? Então não é só pelo fato de você participar da ceia que você é um santo. O que a gente tem que entender é que isso aqui tem que, para alcançar aquilo que Cristo quer, é uma casa em ordem, uma vida em ordem, me leva à comunhão com Deus, a fé. Ordem e fé. Quem está entendendo isso, diga amém. Eu realmente espero que você esteja entendendo. Então, irmãos, nós devemos fazer o quê? Nos estimular uns aos outros, para que a gente ponha as coisas em ordem. Então, por isso que eu venho aqui toda terça-feira e vamos botar as coisas em ordem. Vamos botar as coisas em ordem. Batendo no mesmo sino, toda terça-feira. Né? Eu gosto da passagem de Hebreus, você não precisa abrir. Capítulo 10, versículo 24, diz assim, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimular em amor às boas obras. Não deixemos de congregarmos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto quanto mais vedes que o dia do Senhor está próximo. Então, duas palavras, estimulação e admoestação. O que é estimulação? E qual a diferença entre as duas? Estimulação é você dizer, vamos junto, eu estou contigo. Vamos junto, vamos orar, o Senhor vai fazer. Vamos junto, Deus é poderoso. Isso é estimular. O que é admoestar? É chamar atenção. É dizer, tá tudo em desordem esse negócio aí. Deus não vai operar, não. Deus não vai operar. Então, por um lado, nós como crentes, pensamos que o nosso papel é a estimulação apenas. E não a admoestação. Então você sabe que a vida do seu irmão está completamente virada dos avessos, em desordem completa, em pecado deliberado, e você está lá dizendo, vai dar certo, Deus é contigo. Não é isso que ele precisa ouvir. Ele precisa ouvir que ele tem que arrumar as coisas. Ele precisa ser admoestado, ele precisa ser confrontado, ele precisa ter a atenção chamada, para que as coisas fiquem organizadas. Quem está entendendo? Amém? Agora observe onde eu vou entrar. O retrato que eu trago é o retrato de Efraim. E quando Efraim chega lá em 1 Crônicas, capítulo 7, 22, o que está acontecendo com Efraim é que estão roubando todo o gado dele. Observem agora. Observem. Prestem bem atenção. Estão roubando todo o gado dele. Então ele está sendo roubado. E ele começa a chorar, porque está sendo roubado. E ele chora tanto, que os irmãos dele vêm consolar ele, porque ele está sendo roubado. Isso está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 22. Quando chega no 23, tem algo revelador. A Bíblia simplesmente coloca essa frase, diz assim, porque as coisas iam mal na sua casa. E eu fico pensando, o que será que ia mal? Por que, Senhor, que tu não disse o que é que ia mal? Porque o que o Senhor está nos chamando a atenção não é para aquilo que acontecia que deixava as coisas mal, apenas para o fato de que as coisas iam mal na casa dele. E se as coisas iam mal na casa dele, podem estar indo mal na nossa também. Pode estar indo muito mal, muito mal. E veja que interessante isso. As coisas iam mal, por um lado, dentro de casa. E por outro lado, ele estava sendo roubado. Estavam levando as coisas dele. As coisas dele estavam sendo jogadas dentro de um saco furado. Ele não tinha... E quem é que estava roubando as coisas dele? Posso fazer uma conexão aqui e dizer que ele mesmo. É ele mesmo. As coisas estavam indo mal. Por quê? Porque uma das coisas que vai mal dentro da casa de muita gente são as finanças. Porque estavam sendo roubados. Então o negócio estava feio. Pela desordem da casa, começou um vazamento das finanças. E
por que, pastor, ele mesmo? É possível que ele mesmo estava roubando. Porque a gente faz isso. A gente rouba de nós mesmos. Porque se a gente tem a cara de pau de roubar do Senhor, como não roubaremos de nós mesmos? Se você tem a cara de pau de roubar do Senhor, então, quando a gente olha para Malaquias, a gente vê exatamente isso. As pessoas perguntando, mas em que te roubamos, Senhor? Aí o Senhor diz, no dízimo e nas ofertas. Com maldição vos amaldiçoo, porque nisso me roubais. Aí ele diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro e abrirei as janelas do céu e derramarei sobre vós uma bênção tal que deu. Então tem janela aberta. Tem coisa. Então as coisas, elas começam a ir mal. E você tem a impressão que as coisas estão sendo levadas e tiradas. Esse desequilíbrio total. Aí você colocou no coração e diz, não, eu não oferto na casa do Senhor. Eu não dizimo na casa do Senhor. Amém. Tenta ser feliz aí. Tenta ser feliz. Você que sabe. Aí o que acontece? Agora dá para ouvir a grama crescer lá fora, né? Mas eu vou continuar. Mas o que acontece? O que acontece? O que acontece é que as coisas estão indo mal. E aí a gente não se move. Aí de repente o que acontece? De repente o dízimo ia ser uns R$50, aí já está pagando 200 de juro. Mas tá bom, vamos lá. As coisas estão indo mal. Aí o que eu acho interessante é que começa a choradeira. Porque Efraim começou a choradeira. Aí os irmãos vêm e consolam. Mas aí a palavra diz, está indo mal na casa, está indo mal. Então quando as coisas estão indo mal, não adianta chorar. Precisa resolver. Agora observe, então de tempos em tempos nós precisamos fazer uma constatação da nossa vida. Mesmo que essa constatação seja dolorosa. A ordem precisa ser denunciada. Então eu vou te perguntar, você que tem que se considerar organizado, me responda. Como está o seu tempo com Deus? Como é que está a organização do teu tempo? Como é que está a liberdade do Espírito Santo na sua vida? Você tem avançado ou você tem retrocedido? E só para você pensar que está acabando, eu vou ler a última passagem, mas ainda vou falar mais uma meia hora. Mas, observe, irmãos, para a gente tirar a maior lição do estudo dessa noite, o caso do rei Ezequias. A Bíblia diz, 2 Reis capítulo 20, versículo 1, observem, que ele fica doente, e então vem Isaías e diz para ele, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Observem o poder dessa frase. Primeira coisa, observem. Assim diz o Senhor. Quem é que disse? Então não é eu que falei, não é Isaías que falou. Quem falou foi o? Só existe uma coisa que é possível colocar as coisas no lugar. A palavra do Senhor. Aquilo que Deus fala. E você tem a sua palavra aí. A palavra de Deus aí. Então a palavra do Senhor é que traz ordem. É a palavra quando ela é aceita. Então eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou pregando aqui, estão todos vocês aqui. Mas você pode ter certeza que nem a metade está aceitando o que eu estou falando. Ainda que esteja ouvindo de bom grado. Ah não, pastor, eu concordo. Isso não significa que você aceitou. Você só pode dizer que você está aceitando ou aceitou a palavra que eu estou pregando se você colocar em ordem ou colocar em prática aquilo que eu estou pregando. Senão, não significa que você deixou que essa palavra frutificasse na sua vida. Quem entendeu isso? Então, a primeira coisa é isso. Você pode estar aqui, porém você pode estar como um muro de bronze. Nada entra nesse teu coração. Você está aqui, você está pensando na morte da bezerra, na conta da luz, na briga do vizinho, será que eu tranquei a janela? Será que eu apertei o alarme do carro? Será que... né? Você está aqui, mas está por aí, né? Não sei exatamente aonde. Então,
Então você pode acolher a fé, mas se não acolhermos a palavra, haverá então aquilo que eu estava dizendo, a destruição da fé. Então observem, a fé, você era um péssimo pagador. Amém? Ninguém vai dizer amém, né? Você era um péssimo pagador. Aí você alcançou Cristo. O que você vai fazer? Você vai pôr em ordem para ser um bom pagador. Você era um fuxiqueiro, sem tamanho. A fé te alcançou? Não é possível. Bom, Tiago escreveu, diz que não pode sair da mesma fonte, água amarga e água doce. Então, a fé, ela entra. Logo depois tem que produzir o quê? Ordem. Então você era brigão, brabão. O braço era virado dos avessos. Mas alcançou a fé, o que vai acontecer? Você vai ficar manso. Você pisava num prego, xingava até a 8ª geração. Com sobrenome e tudo. Agora você ficou crente. Pisa no prego, só fala Jesus. Por quê? Por quê? Por causa disso. Então olha, observem. Antes de você encontrar a Cristo, você era um péssimo gastador. Encontrou a Cristo, vai botar isso em ordem. Antes de você conhecer a Cristo, você não abraçava teus filhos, dava um beijo neles. Agora, você vai botar isso em ordem. Antes de conhecer a Cristo, você acordava de manhã, não olhava para a cara de ninguém. Agora você vai dar bom dia. Por quê? Porque essa ordem vai fazer com que você saia do simples fato de ter tido o primeiro contato com Deus para um fruto do Espírito, algo profundo na sua vida. Por quê? Porque Deus só trabalha dessa forma. Então a primeira coisa que acontece com Ezequias disse o Senhor. Primeira coisa é a palavra de Deus. Aquilo que eu estou falando aqui, entrar dentro do seu coração e você sair daqui e dizer, a partir de hoje, eu aceito essa palavra e essa palavra vai viver dentro de mim e as coisas vão mudar. Então, isso é mudança. A segunda coisa, ele diz assim, põe em ordem a tua casa. Ele fala para Ezequias. Ezequias tinha 39 anos. Eu tenho 38. Vou fazer 39 mês que vem. Então eu vou falar uma coisa para os irmãos. Eu não quero morrer não. E se eu tenho 38, vou fazer 39, não quero morrer. Eu imagino que Ezequias também não queria morrer. Poxa, 39 anos? Então ele vira para a parede e vai falar para o Senhor, Senhor, tenha misericórdia. Me ajuda, não quero morrer. Aí o que o Senhor faz? O que você fez com os seus 39? Ah, pastor. Senhor, não fiz nada. Vou te dar mais 15. O Senhor disse para ele. Ele morreu com 54. Ele teve então uma sobrevida de 15 anos. Para quê? Qual era a ordem? Põe em... Por quê? Porque não estava em ordem. Então Deus deu mais 15 anos para quê? Põe em ordem agora e viva os 15 anos em ordem, usufruindo daquilo que eu tenho, coisa que você nunca conseguiu nos teus primeiros 39 anos. Porque quando o Senhor foi visitar a casa dele, estava em desordem. Quem está entendendo isso? Então o Senhor vai dar a ele uma sobrevida de 15 anos. O que você faria? Eu penso que eu colocaria minha casa em ordem. Mas ele não fez isso. Dá para acreditar nisso? Ele não fez isso. E aí nós temos o versículo revelador em 2 Crônicas 32, 25, que diz assim: mas Ezequias não correspondeu ao benefício que o Senhor lhe fez. E o seu coração se exaltou. Ele recebeu um benefício e pensou assim, pô, eu tenho mais 15 anos? Acho que eu vou mexer com isso quando tiver faltando um ano só para morrer. Quando tiver faltando um ano para morrer, eu vou mexer com isso aí. Porque o Senhor disse que me deu mais 15.
Aí a palavra diz que ele não correspondeu ao benefício. Sabe quem é Ezequias? É você e eu. Porque a gente vive chorando no pé desse altar. E dizendo, morreu, Senhor, morreu, agora morreu. Morreu. Aí o Senhor olha para você e diz assim, vou te dar mais um tempo. Aí o que acontece? Aquilo que estava morrendo, deixa de morrer. Mas o que você faz? Não corresponde. Então tem gente que vem ao pé do altar e diz, Senhor, agora meu casamento acabou. Agora acabou mesmo meu casamento. Aí o Senhor olha e diz, vou te dar mais uma chance. Aí você sai, dá aquela aliviada, a dor passa, você estava morrendo, a dor passou. Não corresponde. Por quê? Porque não põe a casa em ordem. Aí o que acontece? Morre de novo. Sem corresponder, o que é pior. Porque chegar no céu e dizer, se eu tivesse mais uma chance, ele não teve isso. Chegou no céu e disse, eu tive outra chance. E todos nós temos chances. Hoje você tem a chance de dizer, Senhor, está tudo virado dos avessos, em completa desordem. Mas hoje, Senhor, me dá condição. E o Senhor vai te dar. O que você vai fazer com isso? Você tem a opção de sair daqui e pôr a tua casa em ordem, né? Ou permanecer desse jeito. Né? Então a gente chora. O meu casamento vai morrer. Aí às vezes o Senhor vai. Né? O meu emprego. Lá na firma, lá, vamos me mandar embora. Acabou, morreu. Aí o Senhor vai. Todo mundo vai ser mandado embora, mas tu vai ficar. Vou te dar mais uma chance. Quem sabe você falar a meu respeito lá dentro. Aí o que você faz? Não me mandou embora? Tô de boa. Vamos continuar do jeito que está. Pastor, se soubesse meu filho. Os meus filhos. Aí os filhos vêm para a igreja, você vai embora, se desvia. Por quê? Porque recebeu o benefício, mas não correspondeu ao benefício. Não corresponde. Deus é um Deus de correspondência. Ele faz, você faz. Sabe o que o Senhor está dizendo? O Senhor está dizendo assim, põe em ordem a tua casa, porque a tua casa quem põe em ordem é tu. A tua casa quem põe em ordem não sou eu. Eu dei a casa. Agora quem vai pôr em ordem é você. É isso que está escrito aí. Põe em ordem a tua casa. E a palavra no hebraico ali, tsavar, a palavra no hebraico, põe em ordem a tua casa, ela aparece quando Deus falou com Abraão. Lá em Gênesis, você não precisa abrir, mas eu vou ler. Olha o que Deus disse para Abraão em Gênesis capítulo 18. Diz assim, porque eu te escolhi para que ordene, tsavar, ordem, para que ordene seus filhos e a sua casa depois deles, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça. Agora escute. Para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Observem isso. Isso aqui é fantástico. Ele diz assim, ordem dentro da sua casa, para que as promessas que eu te fiz venham sobre você. Já tinham se dado conta disso? Deus faz uma promessa para Abraão e diz assim, mas tem que ter ordem aí dentro. Para que faça vir sobre você as bênçãos que o Senhor te prometeu. Então tem um monte de gente aqui que recebeu promessas. Que tem engavetado uma fila de promessas. E Deus vem, nos chama aqui nessa noite, nos faz aqui uma armadilha maravilhosa na sua palavra para dizer assim, você sabe por quê? Porque onde é que está a ordem? Onde é que está a ordem dentro da sua casa? Se você achou que eu ia falar sobre o teu sucesso aí na rua, sei lá, no seu trabalho e tal, eu quero te dizer que tudo isso virá sobre você, se tiver ordem dentro da sua casa. E o que é ter ordem? Viver de acordo com a palavra do Senhor. Deus está nos dando uma sobrevida nessa noite. Mas até quando, hein? Até quando? Até quando você virá e o Senhor te dará e você não corresponderá àquilo que Ele está te dando? Até quando, gente? Até quando?
Até quando nós vamos ficar nessa? Não, eu não. Né? Até quando? Então precisa haver uma mudança radical. E agora, para terminar de verdade, Provérbios 4, 26, para a gente encerrar aqui, diz assim: pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Quantos caminhos? Todos. Todos os teus caminhos sejam bem ordenados.